Olá, sejam bem-vindos ao Portal do Consolador. Esse é o programa Espiritismo Dia a Dia. Hoje é um prazer receber aqui Marcos de Mário. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Boa noite, Lara. Graças a Deus, tudo bem. Estamos tocando a vida com o nosso Mestre Jesus. Isso é que é importante. É verdade. E esse programa, gente, é aquele programa que a gente bate um papo, conversa sobre as questões que os espíritos, que Jesus traz os ensinamentos, os espíritos também trazem para nós, para que a gente possa viver de uma forma mais equilibrada, mais tranquila e mais feliz também, né? E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações e nos acompanhe também no Instagram, no Facebook e no Twitter. E hoje nós vamos conversar sobre desânimo, que tem atingido um grande número de pessoas, né? A vida tem ficado difícil, então vamos conversar sobre desânimo. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Nós te pedimos, Senhor, a sua inspiração para as nossas reflexões de hoje. Agradecemos sempre o seu divino amparo na nossa caminhada, sempre nos fortalecendo a coragem, a fé, a nossa determinação em seguirmos o bom caminho, o caminho reto. Nós te agradecemos sempre, Senhor. Assim seja. E vamos falar de desânimo, né, Marcos? Isso mesmo. Vamos É, lá. O Espiritismo é, sempre tem muito a nos dizer, não é? é verdade. E tem sido, acho que, muito comum as pessoas ficarem desanimadas, né, Marcos? Porque diante dos acontecimentos da vida, né, a vida tem sido muito dura, né, muito bruta ultimamente, né? São tantas as dificuldades que a gente tem enfrentado, tantos momentos difíceis, e eu percebo que, na grande maioria das vezes, né, quando a gente se encontra nesse estado de dificuldade, o abatimento cai sobre nós, né? É muito comum isso, o desânimo, né? A gente se liga muito à tristeza, ao desânimo diante das dificuldades. E acontece uma coisa curiosa, Marcos, eu não sei se você vai ter a mesma percepção que eu, mas eu vejo que quando a gente se entristece e começa a entrar nessa sintonia do desânimo, a gente liga o botãozinho do modo reclamação e queixa, né? Aí a gente vai se queixando ali contra tudo e contra todos, né? Ah, porque tá muito difícil, essa vida tá muito difícil, né? Mas eu acho que quando a gente entra nessa vibração da reclamação, da queixa, a gente está olhando muito só mesmo para nós, né? Para o eu, né? O eu que ainda é egoísta, que ainda é orgulhoso demais, né? Que só vê os seus desejos, né? Que quer que tudo aconteça do modo como ele quer, né? Esse eu realmente que não volta o olhar para o outro. E eu acho que a gente carrega essa prisão do eu egoísta onde a gente vá, né, Marcos? Não tem jeito, ela está com a gente em qualquer situação, mas é um fardo pesado, difícil da gente carregar, né? Então, eu penso que cada vez que a gente tem olhos só para nós mesmos, né, a gente se encarcera nessa prisão. A gente abre a portinha dela, opa, entrei aqui, daqui não sai, daqui ninguém me tira, né, vou reclamar mesmo e problema aí de quem quiser ficar ouvindo. Eu acho que quando a gente deixa o desânimo tomar conta, acontece um fato curioso, Marcos, que a gente não quer fazer nada, né? A gente deixa as coisas para lá, né? A gente se desliga dos compromissos que a gente assumiu. Mas quando isso acontece, eu acho que a gente precisa ter em mente que durante esses períodos de provação que a gente passa, de dificuldade, e esses períodos têm sido frequentes, né, Marcos? Porque a provação vai nos visitar de qualquer forma, gente. É um planeta de provas e expiação, né? Eu acho que quando isso ocorrer, a gente não pode tomar como conselheiro desânimo, né? Eu acho que a gente tem que, ao contrário disso, é,
nos encorajarmos, né? Fortalecer a nossa fé, caminhar para frente, né? E fazer, cumprir o nosso dever, né? Executar, bem executadas as tarefas ali que a vida nos apresenta, né? Para a gente fazer. Eu acho que é isso, né, Marcos? Sem dúvida, Lara. Agora, para nos encorajarmos, tocarmos a vida para frente, reforçarmos a nossa fé, está faltando um componente muito importante e que muitas pesquisas têm mostrado isso, que é termos um sentido para viver, um sentido de vida. E o que nós temos percebido na atualidade é que muitas pessoas, adolescentes, jovens, adultos, enfim, não têm um sentido de vida mais transcendente e, portanto, não têm objetivos maiores para viver. Vivem o dia a dia, nas expectativas do dia a dia e, muitas vezes, se movimentam apenas com objetivos materiais, e nada mais do que isso. O Espiritismo, então, nos entra para dizer que precisamos ter objetivo de vida. E esse objetivo de vida é nos olharmos como uma alma imortal, que não estamos aqui na Terra a passeio, nem por acaso, muito pelo contrário, que somos construtores de nós mesmos, e que nós temos uma finalidade maior desse viver, que é, primeiro, aprendermos a nos amar, porque nós somos seres de relação. Com isso, outro objetivo, reparar o mal que porventura fizemos em existências passadas. Terceiro objetivo, estando aqui na Terra, também sermos cooperadores de Deus nessa obra gigantesca do seu amor. E um quarto objetivo, prepararmos-nos para voltar ao mundo espiritual, porque a vida continua. E aí, é claro, retornarmos melhor. Então, quando você tem essa visão de vida e estabelece esses objetivos, você pode, vez ou outra, pelas circunstâncias da existência terrena, ficar triste. A tristeza, muitas vezes, faz parte. Mas você não se deixar levar pelo desânimo, que é esse sentimento assim, de derrota, e como você bem colocou, né, de não querer fazer mais nada, de se entregar, o que vier tá bom, e se não vier, então tudo bem, é melhor morrer. Não, não é melhor morrer, porque morrer nessas circunstâncias significa suicídio. Não que você tenha pensado em se matar, mas como você se entregou, como você parou e não batalhou mais, isso é considerado perante a lei divina um suicídio indireto. E quando estudamos a realidade da vida espiritual, nós sabemos muito bem que todo suicida vai responder por isso. Claro que Deus leva sempre em conta as intenções, as circunstâncias que nos levaram àquela situação, mas teremos que responder. Então, nós espíritas entendemos que momentos de tristeza são naturais, porque, como você também lembrou, nós estamos aqui no mundo de expiações e provas. As provações existem, de ordem financeira, de ordem emocional, de saúde, etc., etc. A felicidade, como Jesus já nos lembrava, não é deste mundo ainda. Mas nós podemos viver uma felicidade relativa se confiarmos na providência divina, então reforçarmos essa nossa fé e continuarmos em frente. Ou seja, você fica triste, uma coisa vem para cima de você, você tem um abatimento normal ali naquele momento, mas em seguida, como diz aí o ditado popular, você sacode a poeira dos ombros e, não, mas eu sou um espírito, sou imortal, né? Nada está me acontecendo por acaso, né? E eu não posso me entregar a isso, eu tenho que continuar. Fechou a porta, eu vou tentar bater em outra porta. Eu não estou vendo mais a luz aqui no fim do túnel, mas ela está lá. Eu preciso tirar os obstáculos na frente. E aí o Espiritismo nos mostra a resignação junto com a perseverança. Bom, vamos trocar em miúdos isso. A ser resignado. A baixar a cabeça e aceitar o que me acontece. Não.
não é baixar a cabeça. Aceitar o que lhe acontece, sim, mas analisar os porquês, as causas. E aí, então, você entende que não está acontecendo por acaso, esteja ligado a existências passadas ou por questões desta atualidade, e aí você entra com a perseverança, bom, tudo bem, está me acontecendo, é uma fase aqui da minha vida, as coisas não estão boas, mas perseverando, eu vou conseguir ultrapassar essa fase, eu vou conseguir passar por essa crise, não importa o tempo que leve, mas eu tenho que continuar, então, a trabalhar, porque é isso que Deus espera de mim, é isso que Jesus aguarda de mim, é isso que os bons espíritos me incentivam. Olha, continue a caminhada. As coisas nem sempre acontecem como nós queremos que elas aconteçam. E nós temos que lembrar que, neste mundo, nós estamos convivendo com o egoísmo, com o orgulho, com a vaidade, com a hipocrisia, com a injustiça social. Tudo isso nos atinge. Então, nós não somos isentos disso. Mas, com perseverança, confiança em Deus, nós temos que seguir em frente. Agora, não é, Lara? Sem sermos teimosos, de querer fazer aquela mesma coisa e repetir, não, isso vai dar, um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. Bom, acho que depois de 20 anos você tentando, está na hora de entender que já tinha que ter mudado de caminho. Não é bem por aí, não, porque aí é teimosia, não é nem mais perseverança. Aí você está sendo teimoso e está sofrendo por causa dessa teimosia. Então, nós espíritas entendemos que momentos de provação, de tristeza, eles sempre vão acontecer aqui na nossa vida. Mas o desânimo é uma doença. O desânimo leva você à prostração, a se entregar. E isso abre as portas da depressão. E quando você entra na depressão, que é uma doença, isso é classificado, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, aí você está numa situação difícil, porque aí vamos olhar o lado espiritual, né? Porque com depressão, os espíritos que não querem o seu bem, que não querem a sua felicidade, vão lhe dominar com muita facilidade, porque você vai dar sintonia a eles. E isso pode levar com que você, além de ter transtornos mentais, você acabe até chegando a essa condição do suicídio indireto, que é tudo que esses espíritos querem. Por isso, então, a depressão é muito perigosa e é preciso procurar, então, os grupos de apoio, né, os familiares, os amigos, o centro espírita e, acima de tudo, o evangelho, para que você, então, consiga vencer essa tristeza, essa provação e seguir em frente. Isso é o que nós temos que fazer. É verdade, né, Marcos? Você disse uma coisa que é essencial, né? É a falta de propósito na vida que realmente nos leva por um caminho muito indesejado, né? Porque a gente se liga muito ao material, né? O apelo do mundo material é muito grande em nós ainda. E se ele se junta, esse apelo, a nossa falta de propósito, aí realmente fica muito complicado, né? E eu ainda adicionaria aí, Marcos, a nossa falta de compreensão de que nós temos que cumprir o nosso dever aqui, né? O nosso dever aqui é a gente se melhorar, a gente fazer o bem, né? A gente buscar o conhecimento, o entendimento das leis de Deus. Então, assim, eu acho que realmente a questão da falta de propósito que você trouxe, ela é crucial para a gente entender como é que a gente se liga a esses sentimentos menos felizes, né? De desalento, de desânimo, de tristeza, né? Porque é como o Marcos disse, gente, tristeza é normal, a gente sente diante de algumas situações a tristeza, né? Você perde um ente querido, você fica triste, mas você não pode deixar que a tristeza adoeça e vire coisa pior, vire uma depressão, vire um desânimo ali que
te paralisa na vida, né? E essa questão do paralisar, de você não compreender que você, mesmo diante das dificuldades, tem a obrigação de cumprir os deveres, as tarefas que a gente assume no dia a dia, são questões que nos levam para uma situação emocional muito desgastante, né? O que acontece? Às vezes a gente assume tarefas, né? Vou levar aqui para a questão para o lado espiritual. Às vezes você vai na casa espírita, ou seja, qual religião que você esteja no momento, mas você assume ali um serviço, às vezes com uma assistência, um serviço de assistência social, ou com a divulgação, né, das ideias, né, na questão espírita, da divulgação da doutrina, e aí você entra nessa questão do desânimo, vai guardando sintonia com ele e você deixa as tarefas para lá, né? Emmanuel é muito providencial, ele tem uma frase no livro Encontro Marcado que eu gosto demais, porque ele diz que o desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável. É injustificável porque parte da nossa falta de propósito, a nossa falta de compreensão de que a gente tem que cumprir bem o nosso dever, porque, gente, a gente precisa aprender a superar as dificuldades, né? E como o Marcos disse, é cooperar na obra divina. A gente não pode ser ferramenta enferrujada, não. Ferramenta enferrujada fica no canto, ali, que não tem jeito de usar. A gente precisa ser ferramenta útil para cooperar na obra divina, sem desânimo, né? É só a gente pensar. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes a gente coloca uma expectativa até muito honesta, né, em torno de pessoas, ou às vezes de acontecimentos, você espera que aconteça alguma coisa na sua vida, ou você coloca sua confiança em alguém, né, numa situação, e às vezes aquilo não acontece, você é enganado, ou a situação não se concretiza, e aí você já entra naquele drama, né? Mas por que a gente entra nesse drama? Porque a gente acha que as coisas ou as pessoas são infalíveis. E não são, gente. A infalibilidade não é compatível com o espírito que está em evolução. Né? Quantas vezes também a gente erra, né, Marcos? E o que acontece? Aí a gente fica naquele chororô danado, né? Ah, porque eu errei, né? Porque, nossa, por que eu fiz isso? Gente, a gente erra. Nós somos falíveis. Nós não somos perfeitos, então a gente precisa compreender que a gente erra, sim, o outro erra, e caminhar diante dessa dificuldade que você vê, porque nós não somos infalíveis, nós somos aprendizes nessa escola chamada vida, né? Na escola da experiência, e é de acerto e erro que a gente vai fazer na nossa caminhada. Mas o problema é a nossa vontade, né? Você está com a vontade de fazer o bem, de se corrigir, de procurar se conhecer, de procurar conhecer como funciona o mundo, ou você está ali, como o Marco disse, o que vier, tá bom assim. Não pode, gente. A gente não pode incorrer nessa falta e cair nessas questões de desalento, de desânimo, não. Né? Então, às vezes, né, Marcos, quando alguém chama a atenção da gente também, né, às vezes a gente leva uma advertência, seja no trabalho, ou seja na casa espírita ali que você fez alguma coisa que não devia, aí o que acontece? Você fica ali mordido de orgulho, né? É uma coisa impressionante como a gente se melindra tão facilmente, né? E cai no desânimo, porque me chamou atenção, e agora eu não vou voltar mais lá. Ô, gente, para com isso. Né? Isso é só orgulho, e orgulho não é. A gente tem que superar essa questão do orgulho. O orgulho ferido é inadmissível se a gente já tem um pouquinho de consciência da nossa própria imperfeição. E são tantas outras situações, né, Marcos, que a gente vai se deixando ligar ali por sentimentos inferiores, né? Só que eu penso, Marcos, aí eu quero saber qual que é o seu pensamento nisso também. Quando a gente está diante da dificuldade, quando a gente começa a detectar que o desânimo está se abatendo na nossa vida, é aí que eu acho que é a hora da gente sair de nós mesmos, procurar auxílio, abrir o nosso coração, às vezes ali
com um pai, um amigo, um tio, né? Qualquer pessoa ali que você tenha confiança para que essa pessoa possa te aconselhar, possa te aliviar naquilo, né? Porque, gente, a gente sempre não fala auxilie para ser auxiliado, mas como é que o ser humano tem dificuldade de pedir auxílio, né, Marco? É verdade, Lara. E esse é um ponto muito importante para nós explorarmos, né? Trazendo para nós o centro espírita, mas toda e qualquer igreja, né? Qualquer templo que represente aí uma doutrina religiosa, nós sabemos que centro espírita e esses templos são escolas para nós, as almas que estamos aqui na Terra encarnados, né? E, além de escola, é hospital, né? É ponto de apoio, é onde podemos desenvolver muitos serviços em contato com o próximo. Então, na hora que a dificuldade se abateu sobre a sua vida, não é hora de abandonar esse posto de trabalho e de aprendizado. Pelo contrário, essa é a hora em que você tem que se agarrar nele e com as pessoas que ali estão. Mas o que mais acontece, você citou isso, é as pessoas abandonarem, desaparecerem. E aí você entra em contato, né? Puxa, você está sumido, o que aconteceu? Ah, realmente estou com uns problemas aqui na família, porque isso, porque aquilo, e sabe como é que é, e coisa e tal. Tá, tudo bem. Mas vem cá, você não é espírita, você pelo menos não conhece a doutrina, você não tem uma religião. Ora, você não pode, de uma hora, 1h30, 2 horas por semana, você não pode comparecer, não pode fazer parte do grupo, não pode estar ali para receber o apoio, porque se você está com problemas, você está com dificuldade, lá é o local para receber o apoio, para reforçar sua fé, e você não parar. Então, você não tem que largar, você não tem que sumir, desaparecer, porque você está cheio de problemas. Agora é a hora. Vamos lá. Tá. Ah, mas eu estou sem cabeça. Tudo bem. Mas nós temos atendimento fraterno, tem passe, fica lá sentado na reunião pública, né? Ouve, recebe o auxílio dos espíritos. Você quer se afastar lá do trabalho mais direto que você executava? Ok, tudo bem, nós vamos entender isso neste momento. Mas não é por muito tempo também, não, hein? Porque ocupação útil é a melhor coisa que nós podemos ter na vida. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático. Umas semanas atrás, eu estava aqui com umas coisas, querendo elaborar, e não estava conseguindo, as coisas não estavam dando certo, né? Isso acontece. E eu estava assim um pouquinho para baixo, né? Porque as coisas não estavam dando certo, estava aqui pensando. Aí minha esposa chegou e lembrou de um compromisso que nós tínhamos, mas que eu, por causa da situação, não estava muito afim de sair de casa. Estava aqui na minha. Mas, então vamos, não, que aí você vai comigo. Aí eu relutei, mas já tá, eu vou com você então. Vamos lá, vou lhe acompanhar. Lara, foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando eu saí de casa, que fui para a rua e fui lá acompanhá-la no compromisso, as ideias arejaram, né? Aquela coisa, eu saí daquele ambiente de ficar lá sentado aqui na frente do computador e pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E eu não estava saindo do lugar. E aí eu voltei outro, completamente outro, tudo diferente, com outra energia, novas ideias. E falou, e aquilo? Deixa para lá. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E depois as coisas vêm, se tiverem que vir, porque se não tiver que vir, tudo bem. Não tem que acontecer? Não tem que acontecer. Mas aí eu lembro aqui de uma companheira que disse assim, Marcos, tudo bem com essas coisas, mas é quando o familiar puxa o seu tapete. Aí não dá, né? Aí eu desabo. Pois é, mas é justamente com o familiar que nós temos que utilizar compreensão, como você lembrou, Lara, né? Tem que saber compreender, tá? Que nós não somos espíritos perfeitos, então erramos, né? Eu erro, o outro erra, e aí exercer o perdão, que vem, né, junto com a compreensão, né? Então você exerce a compreensão, você entende, você perdoa, segue, até porque você tem que lembrar que apesar de você ser espírita, apesar de você ter uma religião, apesar de você tentar seguir o evangelho, você erra. Você pisa de vez em quando nos outros. Fala, às vezes, o que não devia falar.
porque nós estamos ainda nesse processo de evolução, de aprendizado, de aperfeiçoamento. Ora, então, se eu quero que me compreendam, que me tolerem e que me perdoem como eu sou, como muita gente fala, você tem que fazer isso para os outros. Ou seja, você vai colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Fazer ao outro somente o que você deseja que o outro lhe faça. E aí tudo começa a se harmonizar e você vai seguir em frente. Que é isso que nós temos que fazer, como, aliás, nos lembrava o Paulo de Tarso, né? Mesmo com os joelhos desconjuntados. Mas você tem que seguir em frente na obra do Cristo, na obra do bem, e você vai se aperfeiçoando paulatinamente. Eu vou lembrar aqui, Lara, me veio agora aqui na mente, o nosso gigante deitado, o Jerônimo Mendonça, que é tão conhecido dentro do movimento espírita, esse nosso mineiro de Tuiutaba, né? Aliás, é da sua terra, né? Já que você está aí em Barbacena. E ele teve aquela doença degenerativa, que ele não andava mais, vivia só deitado numa cama. Ele mandou adaptar uma Kombi, lá em São Paulo é perua, né? Então ele mandou adaptar uma Kombi e viajava deitado naquela Kombi, fazia palestras, ele fundou orfanatos, centros espíritas, ele não parou, enquanto ele pôde, ele não... chegou um ponto que ele só mexia a cabeça, e mais nada. Há uma palestra dele que está no YouTube, então depois aí no YouTube, basta colocar Jerônimo Mendonça, lá vai aparecer, que ele está num centro espírita, e ele está deitado na cama, com o microfone colocado para ele, mas ele faz a palestra com uma alegria, sabe, com palavras de esperança, sabe, com um ânimo, que você olha ali, meu Deus, eu estou aqui me queixando, eu que estou perfeito. Só tem umas coisinhas aqui, outra coisinha ali, mas... olha o homem ali, deitado numa cama, fazendo palestra ao Centro Espírita na maior alegria. E a palestra dele é justamente o nosso tema, porque ele está incentivando para o viver. E ele que não consegue fazer nada. Aliás, uma vez foi perguntado ao Jerônimo Mendonça qual seria a maior felicidade dele, o que ele desejaria. Ele disse, para ser feliz, bom, ficar em pé. Não desejo mais nada. O dia que eu puder ficar em pé, eu serei muito feliz e estará muito bom. E é claro que ele está muito bem em pé no mundo espiritual, trabalhando e nos auxiliando, como o fez enquanto aqui. Então, vamos olhar para o nosso lado, né? Tem muita gente em situação muito pior que a nossa, com dificuldades enormes para conseguir continuar a viver, mas que não desiste. Olha o nosso Stephen Hawking, o nosso físico inglês, também com a mesma doença do Jerônimo Mendonça, entravado na cadeira de rodas, e que só se comunicava através de um programa de computador. Uma vez, numa entrevista, um estudante perguntou a ele, né? Poxa, como é que o senhor vive, né? E como é que é essa situação? O senhor tinha tudo já para morrer? Ele disse, pois é. Ele falou assim, uma vez, já com a doença, e já meio entrevado, eu pensei assim, eu tenho dois caminhos. Primeiro, me entregar e deixar a morte me levar. Tá? Porque a doença é degenerativa, irreversível, mas eu tenho um segundo caminho, que é continuar a viver, todo paralisado. Mas a minha mente não está paralisada, essa doença não atinge o cérebro. Eu penso, idealizo, sonho, posso continuar a estudar. Então, eu vi assim, primeira opção, a morte. Doença, me entregar e deixar a doença me levar. Segunda opção, continuar a viver. Então, eu fiz a segunda opção, eu vou continuar a viver. E aí, com a minha inteligência, a minha mente funcionando, eu vou tentar fazer o melhor de mim para todos. E isso ele fez, né? Viveu até os 70 e poucos anos, teve filhos, inclusive. Tá? E olha só que exemplos maravilhosos. Então, nada de se deixar abater.
Então, ter esse sentido de vida maior e dentro das suas possibilidades, continuar a fazer, porque você lembrou bem o Emmanuel, né? Se você tem a mensagem do Evangelho aliada com a mensagem da imortalidade, realmente é injustificável você se entregar ao desânimo e se deixar levar, não é, Lara? É verdade, né, Marcos? Eu lembrei aqui também do André Luiz, né? Que o André Luiz fala assim: ó, se você está ali desanimado, no desalento, acelera o passo para frente, né? Não pare, é proibido parar. Continua indo e caminhando e fazendo aquilo que você tem que fazer, né? Peça a Deus luz, peça a Deus para você conseguir vencer essas sombras que estão dentro de você, mas vá para frente, continue andando. E eu acho que você disse muito bem, sabe, Marcos? Porque tudo é como a gente encara o problema que está acontecendo na nossa vida, né? O desafio que está acontecendo na nossa vida. Porque, gente, é através dessas lutas, né, desses desafios, desses problemas, é que a gente vai ganhando experiência, né? Porque senão, se a gente não tivesse problema, a gente não ia sair do lugar. São os problemas é que nos movem para frente. Porque é muito cômodo a gente ficar aqui, né, com a nossa vidinha boa, e a gente cresce no quê? Nos períodos que a gente não tem problema na vida, né, que a gente está ali numa pausa, você cresce muito pouco. São os problemas que nos impulsionam a buscar ideias novas, a usar nossa criatividade, a usar nossa inteligência, né? A nossa capacidade de raciocinar para a gente poder sair dessa situação. Então, a gente não deve se entregar ao desânimo, não, gente. Né? É claro que, como você vê o exemplo do Marcos aí, estava em casa ali, o problema não se resolvia, a esposa chama para sair, dá aquela arejada. O Marcos fez uma pausa diante do problema que ele estava sem conseguir solução, saiu, voltou, resolveu. É assim, gente. A gente precisa, às vezes, desses momentos de pausa para a gente se refazer, até para refazer as nossas ideias, refazer as nossas forças, mas a gente não pode se acomodar na inércia de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Olha, a gente está vinculado a um planeta, né? Eu falei, o Marcos falou, é um planeta de prova e expiação. É uma grande escola, gente. Uma escola da nossa existência, onde a gente erra, onde a gente acerta, né? Agora, o que a gente tem que lembrar é que também, olha, se a gente olhar para cima, para os espíritos que estão mais evoluídos do que a gente, espíritos que estão numa condição superior a nós, eles também vão caminhar encontrando dificuldade, desafio, universo afora. E o que eles fazem? Eles ficam ali agarrados na pedra no meio do caminho reclamando, né? Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Não, eles perseveram no esforço de aprender cada vez mais, de prosseguir servindo, porque, gente, se a gente achar que não é preciso esforço da nossa parte para a gente sair dessas situações de problema, de dificuldade, se a gente se entrega ao desalento, ao desânimo, sem que a gente faça o esforço de procurar aprender com a situação que a gente está vivenciando, sem a gente se dedicar ao máximo para a gente percorrer o caminho do bem, nós não vamos sair do lugar, não, a gente vai ficar preso naquele problema ali por um longo período de tempo. Então, se a gente se encontra numa situação dessa, passando por um problema, passando por uma dificuldade, que o espírito às vezes se entristece, tende a ficar desanimado, às vezes você se sente ali ilhado na solidão mesmo. Gente, as portas da nossa alma se abrem de dentro para fora. Então, nós é que temos que fazer o esforço em superar os nossos desafios, em vencer a sintonia com sentimentos mais inferiores, menos saudáveis, porque assim é que a gente vai estar buscando a liberação de nós mesmos. Toda vez que a gente passa por um período de dificuldade, com mais equilíbrio, tentando
superar, tentando aprender, tentando entender o porquê daquela situação, mantendo a calma, né, mantendo a nossa vida ali mais pacificada, é que a gente supera, né, Marcos? Sem dúvida, Lara. Nós somos construtores de nós mesmos e temos o potencial divino conosco. Então, nós temos que acionar as nossas forças. Quem assiste, por exemplo, aí, esses reality de sobrevivência que nós temos aí nos canais, vê muito bem como os especialistas fazem. Está naquela situação, né, terrível no meio do deserto, no meio da floresta, aquela coisa toda que eles fazem nesses programas, né? E qual é o discurso comum a todos eles? Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode desanimar, não pode armar um acampamento e ficar parado ali. Não, porque é um programa de sobrevivência, ou seja, eu tenho uma meta, eu preciso chegar em local tal e tenho que reencontrar a civilização. Então, eu vou utilizar todo o meu conhecimento, todos os meus esforços, sempre em frente. Não posso parar, eu não posso me acomodar. E tenho que vencer os obstáculos. E aí eles vão trabalhando para justamente conseguir isso. Nós estamos num mundo de expiações e provas e, portanto, tem muitos obstáculos. E eu preciso trabalhar com o meu potencial divino para superar esses obstáculos e seguir em frente para atingir a minha meta. Qual é a minha meta? Me tornar um espírito perfeito, um espírito puro. Ah, mas isso é impossível aqui na Terra. Fato. Realmente. Aqui, nessa existência, é impossível. Mas dentro dessa meta, que eu vou chamar aqui da finalidade maior, você vai alcançar objetivos que antecipam essa finalidade maior. Qual é o meu primeiro objetivo, então? Me melhorar. É como diz aquele benfeitor espiritual, né? Quando lá o espírita indagou para ele lá na reunião mediúnica. Como é que eu faço para melhorar as coisas aqui no centro espírita, na vida, etc. Aí o espírito foi muito claro, melhorando-se. Porque aí você se melhora, tudo automaticamente começa a melhorar. Agora, para me melhorar, não posso parar, eu não posso me entregar. Às vezes as dificuldades realmente são muito grandes, são profundas. O que nós vamos fazer, e aprendemos isso com o Espiritismo? Acionar a oração, a prece. Quando você eleva o seu pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, rogando, então, a intercessão, a misericórdia, e nós sempre seremos atendidos se a nossa prece for feita realmente com fé, saindo do profundo de nós mesmos. Ah, mas os espíritos vão me dar dinheiro para pagar a dívida? Não, não, não. Não compete a eles isso. Mas poderão, através dos canais mediúnicos da intuição, levar você a se movimentar em determinada direção, em bater numa determinada porta, que poderá trazer a você uma nova esperança, um alívio, e assim por diante. E vão sempre reforçar a sua fé, o seu bom ânimo, a sua força de vontade. Ah, mas e se levar muito tempo? Que leve. Mas é preciso, nesse meio tempo, em que você não pode dar solução imediata a essa dificuldade, a esse problema da sua existência, você continuar em frente. Sempre em frente. É isso que você tem que saber. Olha, nós temos uma mensagem no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, de Marx, o Mendigo, que é uma mensagem maravilhosa. Ele era muito pobre, desde a sua infância, e ele vivia praticamente de mendigar. Mas ele conseguiu formar uma rede de auxílio para ele mesmo, que chegou uma hora que começou a sobrar. Ele começou a ter excedentes. E na comunidade onde ele morava, tinha gente muito pobre e doente, que não podia sair para bater de porta em porta para mendigar. Então, ele começou a distribuir os seus excedentes a essas pessoas. Chegou uma hora, que ele também exercia um trabalho individualmente, né, que ele conseguiu ter
o suficiente para viver e bem viver. Ele, então, passou o resto da vida dele, até desencarnar, mendigando para os outros. Tudo que ele arrecadava, ele distribuía. Bom, desencarnou. E ele dá a comunicação, Kardec conversa com ele. E ele se diz muito feliz. E Kardec questiona, como que você pode se dizer feliz se você teve uma existência miserável, tendo que mendigar a vida toda? E aí ele conta a história dele e diz, pois é, agora eu estou recebendo 100 por 1. Primeiro que eu nunca me entreguei. Sempre confiei em Deus. E dentro daquilo que eu podia fazer, eu também ajudava os outros. E agora estou recebendo e estou muito feliz por isso. E agora vou continuar meu trabalho aqui, etc, etc. Então, não importa a sua condição de vida, não importa o que esteja lhe acontecendo, nada de se entregar ao desânimo, nada de desistir da vida. É continuar sempre aprendendo, se melhorando, se esforçando para amar o próximo e ocupando-se utilmente. Entregue-se à caridade e você vai esquecer os seus problemas e daqui a pouco você vai lembrar deles apenas como um fato histórico da sua vida presente. Porque você soube superar, soube seguir, novos caminhos se abriram e é isso que nós temos que fazer. E a mensagem espírita é muito vibrante para nós nesse tocante. Então, tristeza de vez em quando, tudo bem. Mas se entregar a ela e deixar que a tristeza se transforme em desânimo, isso nunca. Nós temos que confiar em Deus e seguir em frente. É verdade, né, Marcos? E mesmo porque, né, se a gente deixa a tristeza, o desânimo tomar conta, é como você disse, a gente, daqui um pouquinho, a gente está com depressão, e a depressão é uma doença que é difícil, né? Porque é tanto pesar de tristeza, é tanto desânimo, né, que a nossa vontade fica prejudicada mesmo, né? A gente não consegue achar força dentro da gente, muitas vezes, para sair daquela situação. E o que a gente tem que fazer, gente? Continuar seguindo, continuar trabalhando. Por exemplo, se você tem aí alguém que você conhece que está nessa situação de depressão, gente, quem está com depressão precisa trabalhar. Não é só trabalhar fora de casa, não precisa trabalhar, fazer alguma coisa, se ocupar, ocupar a sua mente. Não tem jeito de ficar ali sentadinho no sofá, né, vendo a televisãozinha, novelinha, não pode fazer isso. A gente precisa ir em frente sempre. Então, atender as tarefas mais imediatas ali da nossa vida, né? Porque às vezes a pessoa que está deprimida, ela está ali, ela não consegue fazer um almoço, ela não consegue lavar uma louça, ela não consegue arrumar, esticar a cama, né? Arrumar a cama depois que levanta. Não, você tem que ir lá, você tem que fazer essas tarefas que são imediatas. Porque senão, gente, nós vamos parar numa situação que vai ser difícil e complicada a gente sair dela. Então a gente não pode perder tempo com desalento, com desânimo, com tristeza, com desespero. Não pode. Ao invés disso, enquanto a gente está passando por provação, né, Marcos? Qualquer que seja ela, gente, na nossa caminhada são tantas, né? Uma dificuldade financeira, você perdeu um ente querido, você perdeu um emprego, seu filho está te trazendo problema, está num caminho que não é bom. Qualquer que seja a provação que você esteja enfrentando, o que a gente precisa fazer é, como o Marco diz, confiar em Deus, fortalecer a nossa fé, né, gente? Nós temos que ter confiança no caminho que Jesus deixou para a gente seguir, né? Nos ensinamentos dele. Ele nos chama a segui-lo a todo instante. E o que a gente faz? A gente está olhando para o lado? Não. Vamos seguir o caminho que Jesus nos mostrou. É o caminho do amor, da prática do bem, do conhecimento, do entendimento. É isso que nós temos que fazer, né? Compreender que é necessário estender a nossa mão em auxílio, em socorro ao outro que talvez esteja passando por um problema muito mais difícil que o nosso. Então, é confiar mesmo na providência divina, gente, seguindo em frente, sem temor no coração, porque vocês lembram que Chico sempre falava, né, que uma vez ele estava numa situação ali
pediu a Emmanuel para perguntar a Nossa Senhora, né, Maria de Nazaré, o que ele fazia ali, qual foi o recado que ele recebeu? Tudo passa, tudo passa, as dificuldades passam. Agora depende de como a gente está agindo nesse momento difícil, né? Como é que eu estou encarando esse momento difícil? Eu estou tentando seguir em frente? Eu estou tentando manter o meu equilíbrio ou eu estou me entregando? Ou eu estou ali, não quero fazer mais nada mesmo e pronto, acabou, a vida é assim. Não é não, gente. Não é não, depende da postura que a gente tem diante desses desafios, né? Nós precisamos ter em nós a certeza que a infinita bondade de Deus nos sustenta o tempo inteiro, nos sustentou ontem, nos sustenta hoje, vai nos sustentar sempre. Então, vamos seguir em frente, como o Marcos disse, com a convicção que se a gente tiver no bom caminho, se a gente tiver a confiança no Pai, nós vamos vencer qualquer obstáculo, gente. Qualquer obstáculo a gente vai vencer se a gente tiver a nossa cabeça aprumada, mais equilibrada. O Emmanuel diz que quando o desalento, né, nos visitar, a gente precisa retomar o trabalho que nós temos que fazer, que nos compete. Porque, gente, Deus, ele sustenta desde o cacto, que está lá no meio da pedra, lá no deserto, até o homem. E Deus sempre vem ao nosso auxílio, né, Marcos? O tempo inteiro. Deus vem sempre em nosso auxílio. Basta que a gente se ligue às forças superiores, se ligue a Deus. O Marcos falou, gente, a oração é uma ferramenta poderosíssima. Poderosíssima, a gente se liga instantaneamente ao mais alto. Você não precisa ficar falando ali palavras repetidas que muitas vezes não fazem sentido ao seu coração, não. Se você está numa situação que você não consegue nem concatenar as ideias, pede, Deus, socorro aqui que o negócio ficou difícil, me dá uma mão. O auxílio vem. A ajuda vem. Vocês vejam, quando a gente está passando por uma situação muito difícil, se a gente se liga ao Pai através da oração, através da prece, às vezes você nem precisa falar nada. É o seu pensamento, né? A sua intenção. O auxílio vem, gente. A gente arrefece ali os nossos ânimos, entra numa situação mais equilibrada, porque o auxílio está chegando para nós. Deus sempre vem em nosso auxílio. Então, não vamos ceder ao desânimo, né? Vamos. Gente, a gente já tem a felicidade, vocês podem ter certeza, da gente já saber abrigar conosco esse desejo que a gente tem de ser melhor, de progredir, de aprender. Então, vamos usar isso a nosso favor, né? E caiu, tá triste, desanimou, se levanta tantas vezes quantas forem necessárias. Volta a caminhar, volta a fazer o serviço, volta a servir, volta a trabalhar, gente. Nós nunca estamos sozinhos, né? E olha, muito antes da gente se desapontar com alguma coisa, de alguma coisa acontecer na nossa vida, da gente se debulhar em lágrimas, Deus está de olho na gente o tempo inteiro. Ele sabe dos nossos problemas, ele sabe o que a gente vai enfrentar e ele providencia o auxílio para nós muito antes da gente sequer imaginar aquela situação, né, Marcos? Com certeza, Lara. É tudo isso que você falou. E sempre lembrarmos que tudo passa na nossa vida, né? Menos a misericórdia divina sobre nós. Nós nunca somos abandonados, mas as forças espirituais são invisíveis. A própria força divina é invisível para nós. E então, às vezes, nós não percebemos a sua ação e o auxílio que está ocorrendo ali para nós. Mas, pelo fato de não vermos, de não sentirmos materialmente, não significa que estamos desamparados. Não significa que Deus esqueceu de nós. Muito pelo contrário. Mas é preciso ter calma, é preciso ter essa resignação e se manter a postos. Não dá mais para fazer aquilo? Tudo bem, vai fazer outra coisa. Não tem como resolver isso aqui agora, vai levar tempo? Tudo bem,
Enquanto levar tempo para resolver, continue a trabalhar. E como sempre nos lembram os amigos espirituais, né? Ocupe-se utilmente, dedique-se à caridade. Aí já sei o que você está pensando, né? Mas com todos os problemas que eu tenho, como é que eu vou ter cabeça para me dedicar a ajudar os outros? Mas essa é a hora, porque na medida que você não desiste disso e que você vai lá fazer a sua ação no centro espírita, vai lá olhar o seu vizinho, isso e aquilo, você percebe que o peso da sua dificuldade, da sua aprovação, ele diminui. Porque você começa a se ocupar a ajudar os outros, a fazer. Então, isso é muito importante. Não pode parar. Parou, as teias de aranha começam a dominar, e aí você vai acabar não apenas pensando que não devia, como vai acabar fazendo o que não devia fazer. Então, tudo bem, você pode estar cheio de problemas, a casa está caindo sobre você, perdeu o emprego, problemas de saúde, desordem familiar, está tudo se acumulando. Mas você sabe que é um espírito imortal, você sabe que Deus está com você, você sabe que você tem um anjo da guarda, então aciona a oração. Se tiver que chorar, vai lá no canto e chora, não tem problema, tá? Mas na sequência, né, respira fundo, confia em Deus e vai lá. E você vai dizer assim, pois é, querem que eu atenda não sei quem aí para dar um conselho. Meu Deus, como que eu vou dar um conselho para essa pessoa que eu estou cheio de problemas? Mas você pode, porque você tem o conhecimento, você tem a fé. Então, vá lá, ouça a história do outro, dê a boa orientação e depois medita. Meu Deus, que história! Que situação! E aí você vai ver que a sua situação não é assim tão desesperadora, não, perto da situação daquele outro. E aí você se renova e começa a descobrir as suas forças, o seu potencial. Então, o caminho da caridade é sempre muito importante. Boas leituras, a oração, fazer o bem ao próximo e resignado, com compreensão, continuar. Tá? E aí você tem que abater também o orgulho, né? Porque o orgulho é um problema. Né? Então, se você tem que pedir ajuda, peça. Peça ajuda. Você precisa. Você está necessitado de ajuda. Nós não somos autossuficientes. Nós estamos aqui na Terra justamente para aprender a fortalecer o relacionamento com os outros. Então, tudo bem, você perdeu o emprego. Tem que pedir ajuda, não é? Você está com um problema grave aí de saúde, você está com um problema, você não tem mais plano de saúde, é isso, é aquilo. Peça ajuda. Descubra, então, os caminhos para isso. Não pode se entregar. Então, essa é a mensagem do Espiritismo. Né? Não se entregar, seja lá o que for que esteja acontecendo, mas confiar na misericórdia de Deus e seguir em frente, fazendo aquilo que é possível e aprendendo a saber receber, sim, o auxílio que virá de terceiros, porque não é vergonha para ninguém pedir ajuda, pedir o necessário auxílio para continuar em frente. E quando retornarmos ao mundo espiritual, vamos receber 100 por 1, porque não desistimos de viver, não nos entregamos ao desânimo e tudo fizemos para sermos os semeadores da paz, do amor e do bem, sempre dentro do nosso alcance. Então, com essa mensagem, é seguir sempre em frente, não importa o que aconteça na sua vida. É verdade, Marcos. Foi uma ótima conversa, tenho certeza aí que vai ajudar as pessoas a terem uma visão melhor, né, de como a gente passa pelos desafios da vida sem se agarrar ao desânimo. Muito obrigada, Marcos, que Deus te ilumine sempre, que você continue aí
sendo sustentado nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita que você faz brilhantemente. Muito, muito obrigada mesmo. Receba a minha gratidão, a gratidão aqui do Portal do Consolador, e tenho certeza de todos que estão nos assistindo. E você faz a prece de encerramento para nós, Marcos? Claro, vamos lá então. Senhor Jesus, querido amigo, muito obrigado por esta oportunidade de aqui estarmos, de termos tido esta conversa à luz do Evangelho e da doutrina espírita, e que possamos, Senhor, contigo, teus ensinos e teus exemplos, seguir na confiança maior de que Deus, nosso Pai, nunca nos desampara. Obrigado por tudo e que possamos continuar a vibrar na paz, no bem e no amor. Assim seja. Assim seja. Marcos, muito obrigada. Obrigado você que nos acompanhou até agora, e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, gente. Até mais, Marcos. Muito obrigada.